Sindicato do Comércio Atacadista de Material de Construção e do Instituto Brasileiro de Serviços e Terceirização na Construção e na Habitação. O CONS também é membro do Conselho Curador do FGTS, representando a Confederação Nacional do Comércio, é integrante do Grupo de Acompanhamento da Crise, diretor da FEComércio de São Paulo e presidente da Organização de Auxílio Fraterno, entidade sem fins lucrativos que visa desenvolver e ampliar projetos e ações socioeducativas voltadas à população de rua. Cons, é um prazer falar com você, agradeço muito, né, você ter aceito esse convite para o nosso bate-papo aqui nas redes sociais da Asfacer. Que bom, eu que agradeço e, sem dúvida nenhuma, estou sempre à disposição aí dessa entidade que conheço há tanto tempo e admiro há muito mais tempo. Gostaria de ouvir de você como que essas entidades de classe terão que se reinventar, como a Asfacer, como o Sincomar, terão que se reinventar nessa situação agora de pós-crise, né, que nós estamos passando, aí pós-pandemia. Olha, é inegável que a crise que está acontecendo deixa cada vez mais patente a importância da representação, né? Mais do que nunca, uma empresa isolada, o nome diz corretamente, ela vai estar isolada. Na medida em que ela estiver num conjunto, sendo representada nos interesses setoriais, é quando ela vai ter mais chance de se destacar. E isso a gente está vendo com tudo que está acontecendo nos últimos 40 dias. Foi por conta de estarmos muito fortes e muito organizados que conseguimos colocar material de construção como item essencial. Então, conseguimos manter as portas abertas das lojas desde o primeiro momento. Agora, hoje, nós tivemos a publicação de um decreto federal em que coloca a loja de material de construção e a indústria também como essencial. Enfim, nada disso é conseguido se não tiver uma representação forte, uma união grande e a valorização da questão das entidades. Cada vez mais esse papel, na minha opinião, será extremamente importante. Perfeito, Cons. Agora, falando um pouquinho mais, né, sobre o nosso tema mesmo da entrevista, eu vi que você é o autor no seu Face, encontrei uma frase bem bacana, que eu acho que você é uma pessoa muito otimista, né? E a sua frase diz assim: entre o otimismo e o pessimismo, eu prefiro o otimismo consciente, né? Aquele que acredita em soluções, em recomeços e superações. Você se recorda, Cons, né? Você já esteve à frente da Anamaco também por muitos anos, falando da situação do mercado econômico. Você se recorda de algum cenário parecido com esse que a gente está vivendo agora? Não. Foram 30 anos dedicados à Anamaco, né? Eu saí agora em dezembro de 2019, depois de 30 anos de dedicação. Nunca tivemos nada parecido, né? Claramente, essa é uma situação completamente inusitada. Eu tenho conversado com alguns fabricantes de cerâmica e a maioria deles com as fábricas fechadas há mais de 30 dias. Isso nunca aconteceu, né? Sem dúvida nenhuma, é algo que nós vamos ter que tentar entender como que será essa nossa retomada. Do outro lado, nós temos um novo patamar de consumidores nas lojas. Eu diria para você que hoje esse patamar está em torno de 30% a 35% menor do que seria natural, o que obviamente reflete também no volume de compras do comércio em relação à indústria, né? Então, nós vamos ter uma acomodação. Eu tenho falado com muitos revendedores, mas muito mesmo, a minha rede hoje é muito grande de revendedores, mostrando para eles a importância da sua relação com o seu fornecedor, porque eu aposto em ruptura no varejo no segundo semestre. Ou seja, falta de material de construção, sem dúvida nenhuma. Por força de tudo isso, fábricas ficaram fechadas, a retomada será mais lenta, há todo um processo
que dificilmente vai se normalizar até o final do ano. Porém, o nosso setor tem uma característica muito interessante. Reforma, você adia, mas você vai ter que fazer. Você ontem deixou de comer uma pizza, hoje você não come 2 pizzas para compensar de ontem. Agora, a reforma que você deixou de fazer, você vai fazer. Então, esse é o que move o nosso mercado. Por outro lado, há uma nova relação de trabalho. As pessoas estão ficando mais dentro de casa, o que aumenta muito a fadiga dos materiais de construção. A torneira que gotejava vira um vazamento, né? As pessoas começam a olhar para aquele banheiro, para aquela cozinha que há 10, 15 anos tem o mesmo tipo de cerâmica e quer trocar. Então, esse aspecto, principalmente da cerâmica, como objeto de decoração, e ela já é um objeto de desejo do nosso consumidor, sem dúvida nenhuma, será uma alavanca da nossa retomada. O nosso crescimento começa, eu não tenho nenhuma dúvida, pelas manutenções necessárias, o vazamento, a telha que está quebrada, mas pela cerâmica, porque as pessoas estão incomodadas, porque ficam muito tempo hoje dentro de casa, e elas estão incomodadas 15, 20 anos. E hoje em dia, o produto cerâmico, né, eu tive a oportunidade de ir a revestir este ano, é um objeto de desejo. Não tem quem não vê a indústria cerâmica brasileira e não tem vontade de trocar o seu piso ou o seu azulejo. Nós hoje temos 140 mil lojas de material de construção. Os dados que a gente tinha coletados na Anamaco mostram que cerca de 100 mil lojas comercializam cerâmica. Elas estão com estoques baixos e elas vão repor esses produtos. Este movimento de reposição, que, na minha opinião, acontece já a partir de julho e agosto, vai pegar as indústrias ainda ou a meia produção ou ainda se organizando, né? E isso gera realmente um processo de pressão muito grande. Para a indústria será positivo. Então, a recuperação, na minha opinião, da normalidade da indústria, ela vai acontecer já a partir de setembro. A normalidade em relação ao mercado, somente a partir de janeiro do ano que vem. Perfeito, Cons. E você, dá para a gente também fazer mapear quais as regiões, né, que estão sofrendo mais com essa crise e qual delas mais rapidamente retomará, né, esse trabalho do varejo, entrará na normalidade? Dá para a gente ter mais ou menos um parâmetro com relação a isso, a região do país? Veja, um aspecto importante do nosso consumo é renda e emprego. E são duas coisas que a gente não consegue imaginar que teremos sucesso nisso. Por mais que 40 milhões já recebeu R$ 600, né? O nível de desemprego, isso afeta o nosso consumo, tá bem? Por outro lado, eu tenho trabalhado junto aqui com o ministro Rogério Marinho no plano Pró-Brasil, né? E não tem jeito. O governo federal só tem um jeito de retomar, com obras, construção civil, novas casas, né? Então, isso está tudo bem alinhado para que, assim que as coisas começarem a ter um pouco mais de normalidade, nesse momento todo o foco é a saúde, como é que cobre as questões relativas à saúde, mas o foco seguinte, a segunda onda, que é daqui 30, 40 dias, ela envolve efetivamente areia, tijolo, cimento, somos nós. Não tem como você criar uma expectativa de retomada que não seja através dos nossos produtos. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, e aqui não se trata de ser otimista, né? Se trata de estar vendo o que está acontecendo e como é que o mercado está se ajustando, para responder a você que
eu não vou chamar de normalidade. Normalidade é quando as coisas você compra, a indústria entrega, está tudo certinho. Isso vai demorar um pouquinho. Mas a questão do consumo em si, ele vai afetar de forma muito grande a questão da renda. E isso está um pouco claro quando você vai para as regiões onde as classes C e D são mais preponderantes, né? Então, fazer um mapa do que vai acontecer não será tão difícil, bastará olhar um pouco o estrago que a renda está fazendo. Eu queria fazer um comentário aqui. Eu tenho falado com muitos dos meus contatos do interior, né? Interior de Santa Catarina, interior do Paraná, interior de São Paulo, e olha, já voltou à normalidade, né? As coisas já estão voltando. Para um home center, para uma loja maior, óbvio, né? A pessoa está com dificuldade de iniciar uma obra nova, de fazer coisas maiores. Mas eu confesso a você que estou surpreso com o rápido volume que as pequenas e médias lojas estão obtendo por conta de tudo isso, né? Das pessoas estarem mais em casa, pela necessidade de fazer aquele reparo, pela necessidade de fazer aquela troca daquela cerâmica, ou a pintura de uma área que faz tempo que ele está adiando, enfim, isso tem feito uma tomada bastante interessante. Eu não quero tomar isso como base, né? Mas ontem tinha home center aqui em São Paulo lotado, né? Dificultando a entrada de pessoas. Então, acho que esse é um processo, né? É um processo que é natural, é um processo que será pressionado, dificilmente não haverá uma pressão de recuperação de preço das indústrias, né? Essa questão faz a antecipação de compra do varejo também pressionar essa questão que envolve a produção. Enfim, o cinema, o cinema não. Aquilo que nós estamos enxergando é de algum caos e alguma confusão, mas efetivamente no sentido de que o mercado retome mais rapidamente, mas muito em função dessa questão do estrago da renda e do emprego. O Cons, né, com base no que você me falou, agora falando um pouquinho da indústria, né? Existe uma preocupação que, com o setor do varejo não indo bem, eles acabam acumulando esse ônus e deixando para a indústria essa questão de prorrogar pagamentos, né? E a indústria está um pouco assim assustada com tudo isso. As faturas estão vencendo, enfim, né? Então, eu gostaria de ouvir de você. Você acha, então, que é preciso aguardar gradualmente esse retorno, essa normalidade, para que a indústria passe a receber também? Nesse momento, tem que ter calma e um pouco de paciência também. É um momento de muito diálogo. Não é um momento de perder a cabeça, não é um momento de brigar a indústria com o comércio ou o comércio com a indústria, é uma bobagem. Eu tenho falado em todas as minhas lives, em todas as minhas reuniões, que não têm sido poucas, com milhares de lojas de material de construção, que é a hora de conversar, falar a verdade, colocar na mesa o que é possível, né? Porque, no fundo, a expressão estamos todo mundo junto nunca foi tão igual. E aí, mundo mesmo, mundo igual, né? Todo mundo entrou nessa e todo mundo com dificuldade. O que nós precisamos é ter um pouco de paciência, né? Acreditar nisso que eu estou enxergando, a retomada relativamente rápida do varejo de material de construção e, sem dúvida nenhuma, quem souber, o fornecedor, a indústria que souber trabalhar melhor estas questões, né, com certeza vai criar uma fidelidade muito grande com os seus clientes e vai sair muito mais forte lá na frente. Lembrando sempre que não é uma característica do varejo, né? Em todos os mercados, você tem empresas que estão melhor e empresas que não estão tão bem. Muitas empresas que não estão tão bem vão sair do mercado. Aqui eu não estou especificando o setor, tá? Vão sair. O que faz com que aqueles que permaneçam, que tiverem uma estratégia bem adequada, que tiverem os seus sacrifícios
de forma planejadas, terão uma recuperação maior, porque eles serão ainda maiores no mercado diminuído de concorrentes. Cons, uma indústria, né, uma indústria da construção civil que procura tanto por mão de obra qualificada, como que fica nesse momento, né, nessa fase agora? As pessoas devem, mesmo assim, buscar qualificação, mesmo que seja por cursos online, de outras, arrumem alternativas. É importante que as pessoas se mantenham atualizadas, enfim, tudo isso não pode parar também, né? Temos que pensar nisso, né? Olha, eu costumo dizer, quando eu estava à frente da Universidade Corporativa da Anamaco, que hoje nós vivemos a ditadura da qualificação. Não dá, né? Todo dia nós temos que, de alguma forma, estar preocupado com isso, estar preocupado com algum conhecimento. Você veja o impacto que o e-commerce está tendo no varejo de material de construção, e a maioria não estava levando isso muito a sério. Agora todo mundo tem que entender que uma nova porta de acesso ao consumidor via área digital passa a ser estratégico. Ele nunca vai acabar com a loja física, mas ele é um instrumento importante para que efetivamente não se perca cliente e até se ganhe cliente. E tudo isso necessita de qualificação. Eu estou falando bem do e-commerce em relação à loja e o consumidor final, né? Não vou chamar de e-commerce, mas a relação entre a indústria e o varejo já melhorou muito nessa questão digital, nessa questão de colocação de pedidos, né? Eu acho que nós precisamos ter algum cuidado aí para que a gente jamais prejudique a rede de distribuição. Tudo aquilo que a indústria quiser fazer na área do e-commerce que venha, de alguma forma, valorizar o seu distribuidor, com certeza absoluta, isso é importante. Tudo aquilo que a indústria imagina que o e-commerce pode, através da venda direta ao consumidor, trazer algum ganho, isso é um desastre, né? Porque isso entra em conflito com a rede de distribuição, que será sempre maior que a capacidade da indústria de atender o consumidor direto. Então, eu acho que tem que ter esse equilíbrio, né? Os temas são extremamente importantes, que trocar a cerâmica da sua casa passa a ser algo altamente prazeroso. Gente, isso move todo o setor de material de construção, né? Porque não é só a cerâmica, vai trocar o material hidráulico, vai trocar o material elétrico, é extraordinário. Então, a cerâmica tem um papel indutor extraordinário do mercado. E, na minha opinião, para quem é o empresário e o produtor, se ele pensar um pouquinho mais em marketing, né, já que ele tem uma capacidade enorme de definir quando a questão é técnica, quando a questão é de investimento, quando a questão é de produção, eu acho que a hora que juntar um pouquinho essa questão que envolve atender o consumidor do jeito que ele quer, na hora que ele quer e como ele quer, ele é quem tem o poder hoje, não é quem fabrica, não é quem revende. Quem tem o poder hoje é quem é o consumidor, né? Então, a hora que isso ficar ainda mais claro, e eu espero que essa crise traga essa necessidade de se discutir essas questões, vai fazer com que se haja uma melhoria do mercado. Eu queria passar para você o seguinte: nunca uma imagem, não é da sua época, é minha, viu? É mais antiga. Nunca uma imagem tão antiga está tão atual. Dois caçadores erram o tiro e o leão começa a correr atrás deles. E um se abaixa para amarrar o tênis. E o outro diz assim: poxa, mas tem um leão atrás da gente, você quer amarrar o tênis? Ele diz: o meu problema não é o leão, meu problema é correr mais que você. Né? Então, nunca. O problema não é o PIB, o problema não é o dólar, o problema não é a construção civil, o problema é você correr mais que o seu concorrente. Fundamentalmente é isso. Né? É você
está mais preparado com o tênis amarrado para correr mais do que ele. Esse é o sistema. Então, eu acho que são visões que esse tipo de coisa que você está promovendo, né? Essa possibilidade que nós temos hoje de conversar sem precisar ficar se deslocando, que isso sempre foi um impeditivo, deveria ser cada vez mais atualizado para que essas trocas de informação possam melhorar o mercado como um todo. Você fala em otimismo, janeiro e fevereiro, o varejo cresceu 3% acima que janeiro e fevereiro do ano passado. Nós vimos passar de 12%, 13% de crescimento brincando esse ano, que era a minha estimativa em outubro. Em outubro eu dizia, o varejo vai crescer 2 dígitos em 2020. Se você pegar em janeiro e fevereiro e projetar, dá 12% de crescimento, né? Ou seja, iríamos, de repente, ver um fato que altera. Tirando essa questão, né, que sem dúvida nenhuma, nós somos a bola da vez, nós somos o setor que retoma mais rapidamente, com algum problema de ruptura, a indústria vai ter problema de entregar produto, né? Eu sei que tem gente achando isso bom, mas isso não é tão bom. O melhor é a normalidade, mas, enfim, vai acontecer essa questão e nós vamos ter uma oportunidade muito grande de, se não recuperar em 2020, eu acho que vai ser difícil, né? Mas, sem dúvida alguma, em 2021, e aqui não se trata de ser otimista, é daquela história da pizza, né? Pizza que eu não comi ontem, eu não como 2 hoje. Mas a reforma que eu não fiz, eu vou ter que fazer. Perfeito, Cons. Muito obrigada mais uma vez, né, pela sua disponibilidade, por esse papo tão enriquecedor. E nós nos encontramos em breve, seja aqui por meio da internet, seja pessoalmente, né? Quem sabe, pessoalmente, em breve a gente se encontra novamente. Com certeza, fico à disposição de vocês. Muito obrigada, viu? Tenha um ótimo dia.